verdade ela é uma só. A verdade ela não é relativa. E provavelmente quando a gente fala de dizer se Deus existe, provavelmente você já viu algumas questões, algumas pessoas falando, provavelmente você já quis defender a sua fé, e às vezes as pessoas já quiseram falar algumas coisas desse tipo aqui. Provavelmente isso já deve ter acontecido com você. Já aconteceu comigo várias vezes, né? Primeiro, o pessoal fala: olha, não existe verdade absoluta. Isso daí é verdade para você, mas não é verdade para mim. Muitas pessoas falam isso daí. Olha, isso daí que você pensa, cada um tem o seu. Eu lembro uma vez que eu fui pregar o evangelho para um colega meu quando eu estava, isso aí foi acho que mais ou menos 1992, mais ou menos. Eu até lembro, eu estava no metrô, estava falando com um cara, e aí eu comecei a pregar Jesus para ele, e ele falou: não, peraí. Você tem a sua religião, eu tenho a minha religião. Ou seja, quando a gente fala disso, algum dos dois está errado. Não dá para os dois estarem certos. Então, o que a gente vai ver é que quando se diz com respeito à verdade, uma coisa que acontece é que esses argumentos eles se destroem se a gente aplicar o mesmo argumento para ele mesmo. Por exemplo, não existe verdade absoluta. Sabe o que você responde para um cara desse? Você responde assim: você está absolutamente certo disso? Que não existe verdade absoluta. Se alguém falar para você: olha, não existe verdade absoluta, ninguém tem certeza absoluta da verdade. Aí você fala: você tem certeza disso? Ou seja, porque essa afirmação, ela é uma afirmação absoluta. Ou a mesma pessoa fala: olha, é verdade para você, mas não é verdade para mim. Mas se é verdade para você e não é verdade para mim, isso não é verdade para todo mundo. Deu nó aí, né? Amanhã vai ganhar ficha, mas tem que tá explodindo a cabeça. Hoje, se o tic-tac passou no leito, dá uma chacoalhada na cabeça aí, que hoje eu vou fazer vocês pensarem, tá? A mesma coisa, a verdade é o que a ciência pode comprovar. Alguém já ouviu isso daí? Se eu não posso ir no laboratório comprovar, mas dá para comprovar essa afirmação aí cientificamente? Não dá para você ir no laboratório e comprovar que essa afirmação está certa, porque essa afirmação é uma afirmação filosófica, não é uma afirmação científica, né? Então a própria ciência não comprova essa frase aí. E a outra coisa é: como você sabe que você está certo? Tem uma ilustração que o pessoal faz de 5 cegos que foram colocados na frente do elefante. Não sei se você conhece essa ilustração. E aí o pessoal fala que assim, né? Que os 5 cegos eles foram colocados na frente do elefante. Aí foi o primeiro cego, tocou no rabo do elefante, né? E aí foi o outro cego, tocou na barriga do elefante. Aí o outro foi, tocou no marfim do elefante. Aí o outro cego estava na tromba do elefante. E o último cego estava lá na pata do elefante. E eles não sabiam, e eles imaginam que assim, imagina que vocês falassem para ele, perguntassem depois para cada um dos cegos como que é o elefante. Um dos cegos falou: o elefante é o que segurou o rabo lá, é algo fininho, né, que fica balançando para lá e para cá. Isso é um elefante. Aí para o outro cego, o que é o elefante? Ele falou: o elefante é uma barrigona, é um bicho bem grandão, né, algo que eu nem consigo. Aí o outro, né, cada um pegou a sua perspectiva da parte que ele tocou no elefante. E aí eles usam essa ilustração para dizer com relação às religiões, ou seja, cada religião tem um contato com Deus em alguma parte do elefante, como se fosse alguma parte do elefante, né? Ou seja, o cristianismo ele tem um contato com Deus e essa é a percepção que ele tem, porque ele é cego. Mas para que essa afirmação seja verdadeira, é preciso que quem está de fora olhando esteja enxergando o elefante inteiro, tá? E como é que a pessoa que está fazendo essa afirmação sabe que ela está de fora enxergando o elefante inteiro? Ou seja, que ela está de fora enxergando Deus como um todo. Então essa afirmação também, ela se autodestrói, tá? Então quando a gente fala de verdade, a gente está falando que a verdade, ela é verdade independente do tempo, do lugar ou da pessoa. E quando a gente está falando que a nossa fé é a verdade, quando Jesus fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, gente, isso daí depende de mim e de você. Quer ver uma coisa? Quantos aqui acreditam na lei da gravidade? Levanta a mão. Vocês concordam comigo que vocês estão sentados aí por causa da lei da gravidade? Agora vamos imaginar que você fala o seguinte: olha, não acredito mais na lei da gravidade. Você vai sair voando? Né? Olha lá, aquele lá que está voando, aquele lá não acredita. É isso daí que acontece? Não, não importa se você acredita ou não na lei da gravidade.
depende de você ou não. E a mesma coisa, isso vale para a fé. E quer ver que interessante? Tem muitas pessoas que a gente pergunta, escuta, você acredita em Jesus? Você acredita em Deus? Eu acredito. Por que você acredita? E a maioria das pessoas falam, porque eu tenho fé. Eu tenho fé que isso seja verdade. Como se isso dependesse da nossa fé. Como se Deus ser Deus, Deus existir ou não, dependesse da minha fé. Né? É a mesma coisa amanhã, eu perdi minha fé, não creio mais em Deus. Deus deixa de existir por causa disso? Ou Deus passa a existir por causa disso? Né? Isso não é verdade. Então, a nossa fé ela é independente do que a gente crê, não importa o que a gente crê. A verdade ela é verdade, eu creio nela ou não. Isso é muito importante, porque não é porque eu não creio que a verdade ela existe. Não é porque eu não creio na lei da gravidade que eu deixo de estar preso no chão. Né? Não adianta eu falar, agora eu não creio na lei da gravidade, eu pulo, eu volto, não adianta. Né? Essa força não me puxa. E da mesma maneira é a verdade. Né? Da mesma maneira, a verdade é a verdade, independente de pessoa, independente de lugar e independente de tempo. Tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode postar aí no Face também, ou anota aí, depois no final a gente vai tirar algumas dúvidas aí também, se alguém tiver, beleza? Segundo ponto. Então a gente já viu que a verdade ela existe. Ela existe e não é relativa. A verdade ela é absoluta. O segundo ponto, Deus existe. Dá para provar que Deus existe? Eu vou provar para vocês que Deus existe. Cientificamente. Tá bom? Quando a gente prova que Deus existe, e quando a gente falou da verdade, a gente tem algumas opções, certo? E a gente, quando se fala de Deus, existem 3 grandes grupos de religiões. Existe aí o ateísmo, né, que fala o quê? É a pessoa que fala o quê? Que Deus não existe. O ateu ele fala, Deus não existe. Tudo que se passa aí nas igrejas, o pessoal aí está delirando, está acreditando em Papai Noel, Saci Pererê, né, essas coisas aí. Esse é o que o ateu pensa, Deus não existe. Existe também o panteísmo, tá? Que são religiões aí como algumas vertentes do budismo, do hinduísmo, tá? Que diz o quê? Diz que Deus ele é tudo, né? A plantinha é Deus, a natureza é Deus. Já assistiu Star Wars? Que a força esteja com você, né? A força, né? Isso daí é Deus, isso é panteísmo, né? Ou seja, Deus ele é tudo, Deus está em todo, está na natureza, né? Isso daí, a série Star Wars é muito regada por esse tema aí de panteísmo. E existe o teísmo, né? Que diz o quê? Que Deus ele existe. Deus ele não é tudo, Deus ele existe, ele é personificado em uma pessoa, ou num ser. E as maiores vertentes disso daí é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Tá? E o que eu quero provar para vocês hoje é que Deus existe e ele é um Deus pessoal, ele é um Deus aí, conforme diz aí esse pessoal do lado direito aí, que é o do lado esquerdo para vocês, né? Que é aí o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, como que a gente prova isso daí? Tá? Para a gente provar, a gente tem 3 argumentos aí para o teísmo. Tá? O primeiro é o argumento cosmológico, o segundo argumento é o argumento teleológico. Calma que eu já vou explicar aqui isso daí, não se preocupa. Tá bom? E o outro é o argumento moral. Tá bom? São esses 3 argumentos aí que a gente... Tá, o primeiro argumento, que é o argumento cosmológico, tem esse cara, não sei se você conhece o Stephen Hawking, tá? Ele morreu há pouco tempo. Ele é tido como um dos mais famosos cosmólogos. Né? O que é um cosmólogo? É um cara que estuda o cosmos, que estuda o universo. Tá? Não é alguém que estuda astronomia, é diferente, tá? Que não é um astrólogo também, um astrólogo é que faz o tarô, né? Essas coisas tudo, estuda os astros, tal, ascendente, não sei o quê. Mas os astrônomos estudam os astros, o cosmólogo ele estuda o cosmos e a origem do universo. O Stephen Hawking e o Alexander Miller são os 2 mais famosos que tem. E olha que interessante o que ele fala. Quase todos agora acreditam que o universo, também o tempo, tiveram um início. Ou seja, o universo ele não é eterno. Ele teve um início. São cientistas falando.
A mesma coisa do Alexander Willing, que ele fala que não tem solução, as provas já são tão claras hoje que não dá mais para. Eles têm esse problema no início. A gente vai falar também por que é um problema no início. Tá? E olha que interessante, a gente vai falar um pouco que não só começou no início a criação, mas o tempo também começou. O tempo e o espaço eles estão integrados. A gente vai ver um pouquinho disso daí. Para isso, né, para a gente ver que o mundo teve um início, o pessoal usa esse acrônimo aí, surge, né, de surgiu em inglês. Tá? O primeiro deles que a gente vai ver é a segunda lei da termodinâmica. Tem algum estudante de engenharia aí, não? Alguém? Opa! Beleza aí? Olha lá, já fizeram aula de termodinâmica? Não, não vão chegar. Eu não sei como, eu sou engenheiro. Eu não sei como eu passei nesse negócio aí. Porque tem esse cara Clausius aí, né? Que é o pai da termodinâmica, digamos assim. E ele postulou, ele fez um postulado da segunda lei da termodinâmica. O que é isso, pastor? Não estou entendendo nada que você está falando. Termodinâmica é a dinâmica da temperatura. Como que a temperatura, né, a temperatura ela passa de uma coisa, de uma máquina para outra, né? Como que a energia ela se dissipa através da temperatura, como que ela se dissipa. E a segunda lei da termodinâmica ela diz o seguinte: todo sistema ele vai perdendo energia com o tempo. Ele nunca vai ganhando energia ou nunca se mantém energia. Você sabe muito bem disso por causa do seu celular, certo? Você deu o seu celular, você esqueceu a noite de ligar o cabo nele, o que acontece? Você acorda amanhã 4%. E você precisa pegar o ônibus, né? Dançou. Você tem um power bank e usa, senão chora, né? Bom, a mesma coisa com a lanterna, né? Quem nunca usou uma lanterna e deixou a lanterna lá acesa, com o tempo, o que acontece? Ela vai caindo. O que isso aí tem a ver com o universo ter começado? Olha, é fácil. Porque o Sol, os astros, ele tem uma energia, não tem? Se eles tivessem sido criados infinitamente no passado, hoje nenhuma estrela teria luz mais. Deu para entender? Porque hoje a gente ainda tem energia e luz do Sol. É verdade que, por conta da segunda lei da termodinâmica, o mundo teve um início. E não faz tanto tempo assim, porque senão, uma hora a luz do Sol, como uma lanterna, ia apagando, até que ia colapsar e não ia sair mais energia dela. Ou seja, o tempo ele teve um início, não só a segunda lei da termodinâmica, mas a gente vê também. Pode passar aí tudo. A letra U, o universo está em expansão. O que quer dizer que o universo está em expansão? Teve esse cara aí que chama Edwin Hubble, tem até um telescópio, quem gosta de astronomia aí é um telescópio que é muito famoso, que é o telescópio Hubble, que está aí das melhores fotos aí dos planetas, que são aquelas fotos bonitas, desse telescópio Hubble que tira. Esse cara, ele estudou em 1929, que ele olhou no telescópio e ele viu que as galáxias, elas estavam se afastando uma das outras. Porque tinha a luz que a galáxia, ela emitia, ela começava a tender para o vermelho para algumas, ou seja, ela estava se afastando, e para algumas ela tendia para o azul. Né? E o que isso tem a ver? A mesma coisa a ambulância, o efeito Doppler, né? Já viu a ambulância quando chega? Quando ela está vindo, o som é mais agudo, quando ela está se afastando, o som é mais ou menos isso que acontece com as ondas. E ele começou a ver e ele viu, poxa, peraí, as galáxias elas estão se afastando uma da outra. Aí ele pensou, peraí, se elas estão se afastando, quer dizer que no passado elas estavam em algum lugar, num ponto no universo. Ou seja, ela teve uma criação, ele teve um início. Porque se elas estão se afastando agora, quer dizer que antigamente, se a gente voltar no tempo, elas estão se afastando, né? Se a gente voltar no tempo, elas vão voltar, até que tem um início, né? O que os cientistas chamam de singularidade. Ou seja, quando que começou, né? Tanto o tempo quanto o espaço eles começaram. Isso daí o Ed Hubble descobriu em 1929. Não somente isso, mas a partir daí começaram alguns experimentos. Né? Teve esses dois aí, o Arnold Penzias, o Robert Wilson, eles pensaram o seguinte, peraí, se realmente aconteceu esse negócio que muitos chamam de Big Bang, e aí a gente não vai entrar nessa discussão hoje se o universo foi criado por Deus pelo Big Bang, não vou entrar nisso hoje, mas eles falam, peraí, mas se tem isso daí, provavelmente deixou um rastro, né? As galáxias devem ter deixado um rastro, e aí esses dois caras descobriram esse rastro, tá? Esse seria o rastro, né, da radiação remanescente, uma radiação, né, que são ondas eletromagnéticas que
mostram que as galáxias passaram, né, pelo universo e deixaram esse rastro. Esses dois caras descobriram isso daí, né? E aí depois, né, eles ganharam o prêmio Nobel em 1978 por essa descoberta. Alguns anos depois foi lançado um satélite para ver, né, se foi lançado um rastro, deve ter ficado uma temperatura, né, deve ter diferença de temperatura aí no universo. E aí teve esse cara aí, que é o George Smoot, né, tanto que o próprio Richard Dawkins ele coloca aqui, né, que essa talvez seja aí uma das descobertas científicas do século, né, o próprio Stephen Hawking diz isso daí do George Smoot. Por quê? Porque ele consegue comprovar que existem diferenças na temperatura por conta dessa radiação. Tá? Então isso é uma coisa verdadeira. Tá? O universo verdadeiramente ele teve um início. Tá? E não somente isso, mas esse cara aí, que talvez você já tenha ouvido falar, mas você não estuda engenharia, tá? Que é o Albert Einstein. Tá? O que ele descobriu aí na teoria geral da relatividade? Que o tempo, o espaço e a massa, eles são interdependentes. Não dá para ter massa se não tiver tempo. Não dá para ter espaço se não tiver tempo. Não dá para ter massa se não tiver espaço. Ou seja, tudo é interdependente. Para você ter uma ideia, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhe da teoria geral da relatividade, mas a tua massa depende da velocidade que você está. Certo? Então se você pesa aí 65 quilos, se você estiver paradinho, se você for muito rápido, se você correr tão rápido, próximo da velocidade da luz, a tua massa diminui, o seu tamanho diminui, você sabia disso? Tanto que eu lembro na engenharia, tinha uma das perguntas que era assim: imagine que você está correndo segurando uma escada, né? E aí você tem que passar por uma porta, a escada tem 2 metros, a porta tem 1 metro só. Qual é a velocidade que você tem que correr para que você consiga passar? Aí você fala, você está louco que você consegue passar? Não, acontece por causa desse cara chamado Einstein, porque ele descobriu que quando você está numa velocidade muito grande, o tempo diminui. É isso aí que está nos filmes aí, Interestelar, já viu essas coisas malucas? Quando o cara chega num planeta que tem muita massa, quando você está perto de alguma coisa com muita massa, o tempo muda também. Então, assim, umas coisas malucas aí, que só esses doidos aí, essas caretas aí conseguem. Mas o que esse cara, o que isso daí importa pra gente? O que importa pra gente é que não só o espaço, mas o tempo também teve um início. O universo teve um início e foi formado a partir do nada. Isso qualquer cientista já sabe hoje. Que o universo ele teve um início um dia e ele foi formado a partir do nada. Só que a gente tem um problema. A gente tem duas opções. Ou alguém criou alguma coisa a partir do nada, ou ninguém criou alguma coisa a partir do nada. O que vocês acham que é mais sensato? Alguém criou alguma coisa, porque senão são 2 milagres, né? Vocês concordam com isso? Porque um milagre já concorda que é um milagre, alguém criou alguma coisa a partir do nada. Só que esse alguém, se ele criou o tempo, criou o espaço e criou a matéria, esse alguém, ele tem que estar fora do tempo. Ele tem que ser imaterial, ele não pode ter matéria, ele tem que ser o que a Bíblia fala que é o Espírito, né? Deus é Espírito. E ele tem que estar fora desse espaço também, ele não está preso nesse espaço. Tá? Então, quando a gente fala com um ateu, né? O ateu é aquele que queria que ninguém criou alguma coisa que foi criada a partir do nada. Eu preciso ter muito mais fé para ser ateu do que para acreditar em Deus, vocês concordam comigo? Porque alguém precisou criar alguma coisa. A gente precisava, o milagre que foi operado, alguém criou as coisas a partir do nada. Alguém que é atemporal, fora do tempo, fora do espaço. Alguém que é extremamente poderoso. Você já viu o tamanho desse universo? Já olhou para o céu, já viu o tamanho dele? Né? Quanta coisa foi feita. Então a gente precisa, e é isso que a gente chama de Deus. Então isso é o argumento criacionista. Não só esse argumento criacionista, mas o argumento também do design inteligente. Talvez você já tenha ouvido falar desse argumento do design inteligente. O que é o argumento do design inteligente? Imagina que você está andando na rua e você achou esse relógio. Certo? Pastor, essas coisas não acontecem comigo, né? O que você diria? Que esse relógio foi criado a partir de causas naturais? Ele apareceu lá, o universo criou ele lá. Aí você fala, não é possível. Você precisa de um ser inteligente para criar esse negócio. Concorda comigo? Certo? Não somente isso, mas quando a gente estuda o universo ele foi criado com uma precisão tão grande, para vocês terem uma ideia. O Stephen Hawking falou, olha, que quando o universo ele foi criado, se a taxa de
distanciamento aí das galáxias, né? Se da expansão fosse diferente uma parte em 1 bilhão, ninguém estaria aqui. Ele foi criado com extrema precisão. Não somente isso, os cientistas eles falam que se a força da gravidade fosse diferente uma parte em 10 elevado a 40, sabe o que é 10 elevado a 40? É 1 com 40 zeros. Tá? É um número desse tamanho assim. Tá? 1 com 40 zeros. Se ela fosse diferente uma parte em 10 elevado a 40, a Lua ou ia sair voando pelo espaço, ou então ela ia cair na Terra. Sabe o que é uma parte de 1 elevado a 40? Sabe que número é esse? Pega uma fita métrica e estende ela por toda a distância do universo conhecido. Imagina, quando você quer a força da gravidade não é de metros, né? Mas estica uma linha em todo o universo conhecido. E aí você anda um centímetro para a direita. Isso é uma parte em 10 elevado a 40. Agora você me diz se isso foi feito com exatidão ou não. Se quem criou essas coisas, se criou essas coisas com exatidão ou não. Tem um cara, o Richard Dawkins, né? Por isso que eu achei melhor, em vez da gente estudar aqueles, né, que da morte da razão, que é o Kant, outros ateus que se levantaram na história, tem esses ateus mais recentes aí, né? E ele diz assim, olha, a aparência do design é incrível e não há explicação física para isso. Ou seja, as coisas foram criadas com um design tão perfeito que não tem explicação física para isso, né? E aí o pessoal começa a usar algumas outras teorias, né? Eles falam, bom, ninguém criou nada a partir do nada, né? Criou alguma coisa a partir do nada, e eles começam, sabe a teoria do multiverso, né? Quem assiste aí Flash, Psicômico, sabe o que é o multiverso, né? O universo paralelo, né? Ou seja, são teorias aí de que tem um outro universo que criou esse universo, né? Ou seja, aí só que a pergunta fica, quem que criou o outro universo? Quem que criou o criador, né? Aí você vai chegar em algum lugar que criou Deus, né? Aí, que é uma pergunta que não faz sentido, né? Porque Deus ele é o criador, o tempo começou com ele, né? Então isso daí são perguntas que não faz sentido, tá? E essa é a lógica do ateísta, né? Quando se respeita ao design inteligente, né? Quando você olha um castelo de areia, não sei se alguém já fez um castelo de areia, né? Qual que é a lógica ateísta? Que esse castelo se formou por acaso depois de milhões de anos, né? Essa é a lógica do ateu, de que esse castelo, aí ele, depois de milhões e milhões de anos de erosão, esse castelo aí se formou. Aí você pode dizer, não, lógico que não. Você precisa de um ser inteligente para fazer isso acontecer, porque a chance disso acontecer, qual que ela é? Vocês acham que tem chance disso daí acontecer? Não tem chance disso acontecer. Seria mais ou menos, quem aqui já comeu sopa de letrinha? Já comeu sopa de letrinha uma vez? Imagina que você dá uma garfada na sopa de letrinha, e aí aparece isso daí. Aparece essa palavra aí, né? Não vou nem comentar aqui, tá? Se é de direita ou de esquerda aqui, mas você olha lá, eu não vou nem comentar se você joga ou se você come ou se mistura de novo, tá? Mas qual é a chance disso acontecer? Você fala, é impossível, alguém foi lá e colocou a letra B, letra O, a letra E. Concorda comigo? E quando a gente fala de mensagem, na natureza a gente encontra mensagens. A gente encontra, por exemplo, no DNA de cada um. O próprio Bill Gates, ele fala, olha, o DNA ele é como se fosse um programa de computador, como se fosse uma mensagem. Mas ele é muito mais inteligente do que qualquer programa de computador que já foi feito até hoje. Porque é uma palavra, lembra que a gente falou lá, né, a letra B, a letra O, a letra L? É uma palavra pequena. Um DNA, ele tem mais ou menos 2,5 bilhões de letras. Não sei se você já estudou DNA. Já viu lá A com T, C com G, já estudou biologia lá? Se você não estudou, você vai estudar aí no 3º ano, acho que de biologia, mais ou menos, né? Você vai estudar aí, né, adenina, timina, citosina e guanina, né? Viu? O engenheiro também sabe biologia. Olha aí, é uma sequência né, dessas letrinhas, é o que faz você ser diferente, o que faz eu ser diferente de você. Né? Quando a gente fala do ser humano ou de qualquer ser vivo que exista, que se tenha um DNA, a gente vai enxergar isso daí. Mesmo na ameba, a gente não vou entrar hoje na questão da evolução, tá? Mas mesmo na ameba você já tem um DNA desse tamanho.
Antigamente, quando se criou, fala que os seres se evoluíram da ameba, porque a ameba é um ser unicelular, como se fosse a célula fosse um átomo, como se fosse dali ela se multiplicar para outras coisas. Mas até hoje quem estuda a ameba sabe que teve que ser criado tudo ao mesmo tempo. Não dá para aquilo lá ter sido, né, criado, evoluído, aquilo lá. Né? Então a gente tem, isso é o argumento do design inteligente. Tá? Que assim, um design, ele requer o quê? Um designer, certo? Né? A mesma coisa, né? Temos uma arquiteta aqui. Você acha que a planta da casa sai a partir do nada? Né? Ou aquele design de interior sai a partir do nada? Não, você precisa de um... Se você vê uma coisa que foi criada com inteligência, requer um ser mais inteligente por trás disso para criar. E na criação a gente enxerga isso. Tá? Assim como a mensagem requer um mensageiro. Tá? Também um programa requer um programador. E a criação requer o quê? Um criador. A gente precisa de um criador. Tá? Existem muitas outras teorias aí que falam, não, a gente não precisa de um criador. O mundo pode ter sido criado a partir do nada. Eu até posso compartilhar alguns vídeos aqui depois com vocês, mas é de dar risada, tá? As teorias que o pessoal faz. Porque você precisa de muito mais fé para crer nessa outra coisa do que crer num Deus. Sabe por quê? Porque a gente fala que a gente tem um Deus criador que criou o tempo, o espaço e a matéria. Quando a gente vai lá para Gênesis 1, o que diz? No princípio, o que é princípio? Tempo, né? Criou Deus, os céus. Céus é o quê? Espaço. E a terra, matéria. Temos esse ser que é Deus, se aproxima muito de Deus, isso que a gente está falando, né? Então a gente já vai fazendo aí a ligação, tá? Essa é a teoria o argumento do design inteligente. Mas a gente tem também o argumento moral. E eu pergunto para vocês, quem aí é bom e quem é ruim? Temos aí, para quem não conhece, a Madre Teresa de Calcutá e temos Adolf Hitler. Certo? Quem que vocês acham que é bom, quem que vocês acham que é ruim aí? Ah, essa é fácil, né? Certo? Se caísse no vestibular, você acertava? Bom, ruim, ligue os pontos, certo? Essa daí estava ganha, né? Por que a gente fala que Hitler é bom e a Madre Teresa é boa? Mas espera aí, a gente fala isso com base no quê? Por que a gente fala que um é bom, que ele é bom, e que ele é ruim e ela é boa? Com base no que a gente fala isso? Se eu fizesse essa pergunta para vocês, qual desses mapas é o mapa do estado de São Paulo? O B você sabe, né? O A, alguém sabe? Não? Qual que é? Acre, né? Como que eu sei? Como que eu faço? Olha, você tem que comparar isso com o real, certo? O jeito para você falar, isso está certo, isso está errado, não dá para você falar isso está certo, isso está errado, se você não comparar com um padrão. Então, quando a gente mede o grau de bondade, né, dos dois lá, do Hitler e da Madre Teresa, o que a gente está colocando? A gente está colocando uma régua de bondade. Ou seja, com a régua de bondade lá em cima, é bom. A régua de bondade lá embaixo, é ruim. Ou seja, a moralidade, ela é relativa. Para o Hitler, ele estava sendo uma boa pessoa? Ele estava fazendo o que é certo? Ele achava que ele estava fazendo o que é certo? Aliás, isso eu aprendi com um amigo meu. Né? Ninguém faz aquilo que acha que é errado. Ninguém faz aquilo que acha que é errado. Sempre você se justifica por algum motivo. Sempre você, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente foge de Deus, a gente se justifica. A gente tem uma justificativa. E ali, a gente não consegue explicar a moralidade, justificar a moralidade, se a gente não tiver um padrão, e o padrão é o próprio Deus. Tá? E se a moralidade ela não existe, o que Hitler fez estava certo, tá? Não estava errado. A escravidão não é errado, o racismo não é errado, tudo é questão de opinião. É a minha opinião contra a sua. Você fala, isso daqui está errado, você não pode fazer isso. É a sua opinião, na minha opinião, não. Ou seja, se a gente quer saber se tem alguma coisa que é certa ou que é errado, a gente precisa de um ser maior do que nós, fora da humanidade, que diga, isso daqui está certo, isso daqui está errado. Existe um padrão de moralidade. Se existe uma coisa só que a gente considera que seja errado, então Deus existe. É difícil a gente pensar assim, eu concordo que eu demorei para entender isso daí. Mas isso é uma realidade tão grande, porque se Deus não existe, ser bom ou ser ruim é uma questão de opinião.
Para mim, eu acho que eu estou certo. Né? Para o pedófilo acha que ele está certo em abusar de menores de idade. Tá? E se Deus não existe, né? Se Deus não existe, então para ele está certo. Qual é o problema dele fazer? É a opinião dele contra a nossa opinião. Aí você pode fazer, muitos podem falar, não, mas isso daí é uma questão da sociedade. Se a sociedade pode definir uma moralidade, né? E aí a sua própria sociedade ela vai dizer o que é certo e o que é errado. Bom, a sociedade do Hitler disse que era certo matar judeus, poloneses. Né? A sociedade também não é padrão, a gente precisa de alguém acima da humanidade. Né? Então, não estou querendo dizer aqui que o ateu não tem moral, que o ateu é ruim. Tá? Porque provavelmente você vai falar, conheço muito ateu que é mais bonzinho do que gente da igreja. Já viu essa também? Né? Só que isso daí, como que a gente, de novo, a gente está roubando de Deus esse negócio de falar que ele é bom. Ele é bom segundo o quê? Certo? Eu não estou querendo aqui dizer que eles não têm moral. Eu estou querendo dizer que a gente não consegue justificar a moralidade sem a gente ter Deus. Tá? Esse é o argumento da moralidade. Tá? Então, a gente tem esses três argumentos aí de que Deus existe. O primeiro é o argumento cosmológico de que teve um início, e para ter um início a gente precisa de um ser que fosse fora do tempo, que fosse fora do espaço, fora da matéria. A gente precisa de um ser que é extremamente poderoso para criar a partir do nada. Concorda comigo que para criar a partir do nada precisa ser extremamente poderoso? Precisa ser alguém extremamente inteligente e pessoal também, porque as coisas não acontecem sem uma escolha, sem o poder da escolha. Deus ele decidiu fazer o mundo. Tá? Quando nada cria a partir do nada, sem ninguém ter uma opção, falar, vou fazer, certo? Vocês acham que se a louça está lá suja na pia, a mãe fala, vai lá lavar a louça. Vocês acham que ela vai se lavar sozinha? Provavelmente a tua mãe já perguntou isso, né, para você, né? A tua mãe já usou o argumento, né, o argumento teleológico com você. Você acha que a louça vai lavar sozinha? A tua mãe já perguntou isso daí? Você acha que teu quarto vai se arrumar sozinho? Tua mãe já perguntou provavelmente isso daí para você, né? Não vai, tá? Precisa de alguém que seja pessoal, que tenha o poder, você fala, eu vou escolher, eu vou arrumar, eu vou fazer. É alguém que teve essa escolha. E alguém também absolutamente perfeito, alguém que a gente pode chamar de bom. E a própria Bíblia fala que somente Deus é bom. Olha que interessante, né? Por isso que Jesus ele fala, somente Deus é bom. Todo o resto está abaixo da régua. A gente está abaixo da régua. Tá? Gente, por que é importante a gente saber isso daí? Porque quando a gente estuda de que a gente tem um ser desse tipo, a gente começa a ver que realmente, primeiro que a gente é muito mais lógico que exista um ser que criou o universo. Porque a gente percebe rastros de inteligência nesse universo que somente o que a gente chama de Deus poderia fazer. Tá? E realmente a gente percebe também, por conta da pessoalidade de Deus, né, que Deus ele não está em tudo. Né? Mesmo porque se Deus ele é a natureza, se Deus ele é tudo, a gente sabe, já viu que a natureza ela foi criada, é uma criação, ela não viveu eternamente. Então a gente vê que realmente, né, a única opção que sobra para a gente é o teísmo. Tá? Logicamente, cientificamente eu estou falando. Você viu que eu não abri a Bíblia ainda, né? A gente nem abriu a Bíblia ainda, só citei alguns versículos para a gente fazer o link aí, que é algumas coisas, algumas similaridades que a gente vê com o Deus da Bíblia, com esse Deus que a gente comprova ele cientificamente, né, com os experimentos. Lógico que, por que os cientistas dizem outras coisas, então, a gente poderia perguntar. Por que o Richard Dawkins ou outros cientistas, eles chegam a outras conclusões? Porque eles falam, a ciência diz que Deus não existe. Né? Não, a ciência não diz nada. A ciência é uma bancada com tubo de ensaio, medidores. A ciência é aquilo. Quem diz são os cientistas. Certo? O jeito como você olha e você faz um experimento e você chega a alguma conclusão, isso depende do cientista, não depende da ciência. Por isso, quando a gente fala a morte da razão, é que a gente tem que tomar cuidado com o que o povo hoje fala como razão, porque você pode fazer um experimento e chegar a uma conclusão, e a gente viu que os próprios experimentos que eles fizeram, a gente chegou a outra conclusão, de que Deus ele existe. Né? Então, quando a gente fala que Deus ele existe, isso independe do que eu ou você pensa. Como eu falei, né, imagine que alguém suba lá
né, alguém suba lá no prédio de 20 andares, né, fica lá na beirinha e fala, eu não creio que a lei da gravidade exista. E aí ele vai, pula. O que acontece? Né, se espatifa que nem tomate lá embaixo. Morre. E, gente, eu vou deixar para depois essa segunda parte aí da gente saber. A gente já viu que Deus existe. Agora, como que a gente faz para saber se realmente o cristianismo é a verdadeira religião? Quer saber? No próximo sábado, às 8 horas, a gente vai ter o nosso PG, tá bom? Mas antes disso, eu queria deixar uma mensagem para você. Assim como, sabe aquele cara que estava lá em cima, lá no prédio, no 20º andar? Ele fala assim, a lei da gravidade não existe. Aí ele vai e pula. O que acontece com ele? Morre. Da mesma maneira que existem leis no mundo, reis que regem o universo, existem leis espirituais também. E eu não sei se você já ouviu falar das 4 leis espirituais. Eu queria falar para você hoje, rapidamente terminar essa mensagem de hoje com essas 4 leis espirituais. A primeira lei espiritual, ou seja, uma verdade que a Bíblia nos ensina é essa. A primeira verdade é que Deus ama você e Ele tem um plano para a sua vida. Eu já disse esse versículo aqui, vamos ler de novo esse versículo aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Está um pouco pequeno aí, né? João capítulo 10, versículo 10. Né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E lembra quando eu falei lá no começo, né, do shift? Como que tem sido a sua vida? Será que você percebe que a tua vida é uma vida em abundância? Ou a sua vida é uma letra minúscula aí na história? Né? Será que você percebe na sua vida essa vida em abundância que Jesus falou? Tá? Isso é essa vida em abundância. Tá? Quando a gente fala da primeira lei, é que Deus ele tem essa vida em abundância para mim e para você. Tá? Isso é uma verdade espiritual. Muitas pessoas não acreditam nessas verdades espirituais, mas são como esse homem que falou, eu não acredito, e elas pulam, e aí vão esperar chegar no chão para ver. E fala, puxa, a vida estava certo. A segunda lei espiritual é que o homem pecador está separado por Deus, e por isso ele não consegue experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Essa é a segunda lei espiritual. A terceira lei é que ela diz o seguinte, que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. E por meio dele você pode sim conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Jesus ele diz lá que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a quarta e última lei, e eu vou encerrar por aqui hoje, dizer que nós precisamos receber Jesus Cristo aí como nosso Senhor e Salvador através de um convite pessoal. Somente assim nós vamos experimentar essa vida em abundante que Deus preparou para a gente, o plano que Deus preparou para a gente. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, eu não sei como tem sido a sua fé, se a tua fé tem estado abalada em Deus, ou se você tem se questionado muitas coisas. Eu quero dizer que é normal a gente se questionar. É normal, eu mesmo, às vezes a gente acorda, né, a gente começa a se questionar muitas coisas, mas a verdade ela independe da gente. A verdade ela é real. E por isso eu queria deixar esses versículos aí com você, principalmente esse texto de Apocalipse 3:20, onde Jesus ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A maior abundância que nós podemos ter na nossa vida é quando a gente pede para Deus entrar no nosso coração. E você pode fazer isso hoje através de um convite pessoal, pedindo para Deus estar vindo habitar no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu quero deixar o recado, depois eu volto aí para dar uns avisos, mas a gente vai terminar esse tema aí no PG do sábado que vem, então não perca, tá bom? Quem está assistindo aí, também aí vocês aí estão convidados aí a estar com a gente aí no PG domingo que vem. Legal? Vamos orar então, e depois a gente vai continuar aí, finalizando, a gente vai ter uma apresentação do grupo de dança aí, uma mensagem muito especial aí também. Vamos orar. Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai. Queremos te agradecer porque, como diz a palavra de Deus, os céus manifestam a obra das suas mãos, Senhor Deus. E realmente,
Nós somos inexcusáveis, Senhor Deus, de poder olhar tanta beleza, tanta inteligência, tantas coisas que foram criadas e dizer que o Senhor não exista. Ó Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor enviou seu Filho Jesus, nos alcançou. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por isso. E clamar que o Senhor esteja conosco, Senhor. Que o Senhor esteja, que a tua paz, o teu amor esteja na vida de cada jovem aqui, cada um que está assistindo em casa também, que o Senhor esteja abençoando. E te louvamos, Senhor Deus. Esteja, Senhor Deus, fazendo com que possamos conhecer essa vida em abundância que Jesus ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.